O que fazer quando um gestor aparentemente não foi com a sua cara? Bom, esse é um tema extremamente delicado. Infelizmente, o mercado financeiro ainda tem muito disso, tá? É muito comum eu receber alunos, né, amigos que trabalham no mercado financeiro que chegam para mim e falam: Igor do céu, você não sabe o gestor que mandaram para minha agência. Infelizmente, o mercado financeiro é recheado ainda de chefes e não de líderes. E sabe aquela pessoa também que tem uma costa quente ali na instituição financeira, que é primo de um diretor, que é amigo pessoal de um diretor, que cuida no final de semana da fazenda do diretor naquela cidade. Esse cara, então, tem alguns bancos, eu não vou citar nomes aqui, mas tem alguns bancos que têm essa politicagem ainda dentro, que é extremamente prejudicial para qualquer colaborador. Não pode ser essa loteria no mercado financeiro. E isso, infelizmente, acontece. Você está ali, também ao contrário, né? Quando você está com aquele gestor que você não aguenta mais, todo dia você chega sabendo que pode ser que você seja desligado, que ele não foi com a tua cara, né? Por mais que você se esforce, ele não está afim de realmente olhar para suas qualificações, olhar para sua entrega. Ele não gostou de você por alguma razão, seja porque você não atingiu uma meta que ele pediu para você atingir num dia, ou por alguma outra razão, não gostou do seu cabelo, não gosta da sua postura, não gosta do seu tipo de roupa. Infelizmente, isso acontece ainda numa instituição financeira. Em algumas com mais ênfase ali, com mais visível isso do que em outras instituições financeiras, mas ainda tem isso no mercado, tá? Como que você se blinda quando você entrou em uma agência, foi transferido, ou transferiram um novo gestor e você não foi com a cara? Como que você se blinda? É isso que eu falo, né, pessoas? Muita gente não entende o poder de uma qualificação, o poder das certificações financeiras em uma situação como essa. Se você está preparado e o teu currículo está pronto para o mercado, esquece, não tem por que você se preocupar com o gestor que vai chegar na tua agência. Se está tudo em ordem, se as suas vendas estão indo bem, se a sua qualificação, se você tem lido livros de vendas, né? Porque o bancário que não entendeu ainda que precisa estudar sobre vendas, que o seu comportamento mudou e o comportamento do cliente mudou, você não vai conseguir vender mais. Não dá mais. Outro dia eu estava fazendo alguma coisa, daqui a pouco toca meu telefone, um número desconhecido lá, enfim, eu atendi. Senhor Igor, aqui é a sua gerente do Banco X, né? Poxa, que legal. O que você está precisando? Como que eu posso te ajudar? Não, senhor, eu que quero te ajudar hoje. Apareceu aqui no meu sistema que o senhor ainda não tem o nosso seguro de vida. E eu quero te presentear hoje com um seguro de vida do Banco X. Isso aí não cola mais. Isso aí não cola mais. Se você não entender, não estudar sobre vendas, não entender sobre abordagem de vendas, uma abordagem comercial, uma estratégia ganha-ganha, esquece. Você não vai conseguir vender mais nada. Então, o bancário hoje, que está com conhecimento de vendas em dia, está estudando, está com as certificações em dia, ele não tem o que temer. Agora você, né, é gerente de pessoa jurídica, está na maior carteira, né, do banco, e você só tem a CPA 10. Você vai ter que rezar sempre para o próximo gestor que vir ir com a sua cara. Senão, você está morto. Se chegar um gestor novo que não foi com a sua cara, não gostou da roupa que você usa, não gostou do seu cabelo, não gostou da forma com a qual você aborda os clientes, e ele não estiver disposto a te treinar, ele vai usar isso para te desligar, tá certo? Um ponto muito importante da certificação financeira, ela não é somente
para te promover. A certificação financeira, a CPA 10, CPA 20, a CEA, elas não são certificações que são feitas para te promover, tudo bem? A promoção vem no pacote. Elas são certificações, são qualificações feitas para blindar o seu currículo, blindar a sua trajetória profissional, no caso de uma demissão, no caso de uma recolocação. Então, hoje, o profissional que tem a CEA, tá? A CPA 20, ela já não é aquele diferencial, é uma obrigação hoje você ter a CPA 20. Se você não tiver, você está fora. Tem bancos que nem no processo seletivo aceitam mais a CPA 10, e mesmo para cargos que exigem somente a CPA 10. Igor, isso é certo? Não, não é certo na minha visão. Se ele divulgou a vaga que CPA 10 era suficiente e você foi entregar um currículo com a CPA 10 e ele não te aceitou, não vai rolar. Você pode até acionar a auditoria do banco, reclamar, propaganda enganosa, mas na prática é essa a realidade, é isso que está acontecendo. Uma instituição financeira hoje não pode correr o risco mais de trazer alguém desqualificado para cuidar de uma carteira de clientes. Se você só tem a CPA 10, não tem argumentos e não tem conhecimento para atender um cliente que precisa de conhecimento no mínimo de CPA 20, você vai perder esse cliente para o teu concorrente que conhece mais sobre investimento do que você. E o banco não pode correr esse risco, então ele não contrata. Hoje, quem falar que o banco está contratando pessoas com CPA 10, está. Precisa trabalhar no caixa, precisa trabalhar ajudando o tiozinho na máquina, aí a CPA 10 pode ajudar. Agora, nível de gerência, que você vai cuidar de clientes, o banco não vai se arriscar em colocar alguém que só tenha a CPA 10, beleza? Então, isso as pessoas não entendem. A certificação é uma blindagem. A certificação é para você amanhã, se for desligado por alguma razão, se surgir uma promoção, você estar preparado para o novo desafio que vem ali na frente. Esse desafio pode ser na sua própria instituição financeira ou pode ser no mercado financeiro. Tudo bem? Então, a certificação é uma blindagem. Você já ouviu falar que tem carros blindados por aí? Por quê? Porque se ele entrar no meio de uma favela lá, daquelas mais pesadas, que tem confronto a todo momento, ele não está nem aí, porque o carro dele é blindado. Então, hoje, um profissional que tem uma CEA, beleza? Profissional que tem uma CEA, se ele for mandado embora hoje, e ele amanhã, eu falo com tranquilidade, vai ter briga pelo currículo dele. Desde que, tem um ponto importante aqui, se você tiver a CEA e for desligado, amanhã você vai arrumar emprego? Vai. Desde que você esteja em um cargo, tá? Em uma função que exige a CEA, tudo bem? Você é caixa do banco hoje, tá? Você é caixa do banco, tá? E você tem a CEA. E ninguém te reconheceu ali naquela instituição financeira. E você tem uma oportunidade de ir para outra instituição financeira, ou você foi desligado, ninguém queria mais você no caixa, você foi desligado. Você vai conseguir se recolocar numa vaga que tem CEA? Possivelmente não, tá? A não ser que você receba uma oportunidade, tá? E aí tem que agradecer muito por isso. Mas possivelmente não, porque você era caixa de uma instituição financeira A, e agora você virou, né? Você vai virar gerente de contas de alta renda da instituição financeira B só porque você tem o CE? Não, tudo bem? Só que, eu já te adianto, se no processo seletivo daquela outra instituição financeira, para um cargo de gerência, para cuidar da carteira de clientes, você se deparar com outros profissionais que tenham CPA 20, mas que não tenham experiência, e você tem a CEA, entre eu contratar você com a CEA, sem experiência na gestão de clientes, ou um que tem a CPA 20, que também não tem experiência na gestão de clientes, quem que eu vou preferir? Obviamente que vai ser você. Então perceba que tem muita coisa por trás de uma certificação financeira e as pessoas não entendem isso. Quem não entende que a certificação financeira traz uma blindagem, tá? Ele não tem mais, o mercado financeiro pode ser que não faça mais sentido para aquela pessoa. Aquele funcionário, aquele bancário que hoje tiver na cabeça que
A certificação financeira é uma obrigação que ele precisa tirar esse encrenque. Eu até brinco, né? Vamos tirar essa jossa da frente. Eu falo isso num tom de brincadeira, porque a pessoa que quer realmente tirar isso da frente e só porque passou no caixa, passou ali na porta giratória, o gestor olha para ela e fala assim: cadê a sua CPA 20? Quem está querendo tirar a certificação? Só por conta dessa cobrança, para amenizar a cobrança, para minimizar essa cobrança, ou para fazer aquele gestor calar a boca e falar: já tenho essa porcaria dessa CPA 20, esse cara não tem muito tempo mais no mercado financeiro. Então, se você está fazendo as coisas, está se qualificando exclusivamente porque alguém está te pedindo, porque alguém está te obrigando, porque já falaram que você vai perder o emprego se você não se qualificar. Se o seu porquê for esse, meu amigo, vá procurar alguma coisa que você ama de verdade. Por quê? Porque acho que é isso que você tem que fazer, tudo bem? O mercado financeiro não é mais para você. O mercado financeiro não perdoa. Se você não se qualificar corretamente, se você não se preparar, se você não mostrar para o banco que uma parte do que ele investe em você, com aquele salário, com aqueles benefícios, com aquela participação de lucro que você recebe anualmente, se você não mostrar para o banco que uma parte daquele investimento que ele está fazendo na sua carreira, você está pegando uma parte disso para se preparar, amanhã você não vai ter espaço no mercado financeiro. Sabe quem fica no mercado financeiro mesmo sem estar qualificado? Os melhores vendedores. Esses ainda vão ganhando fôlego. Por quê? Porque o banco, o mercado financeiro é venda pura, tudo bem? É venda pura. Você tem que vender até a sua mãe e mandar embrulhado muitas vezes. Então, aquele profissional habilidoso de relacionamento de vendas, eu conheço alguns que estão em cargos altos de gerência e estão conseguindo manter só a CPA 10, tá? E já decidiram que não vão fazer a CPA 20 e tal, e eles têm prazo de validade. Mas, como eles têm habilidade em vendas, eles não vão ficar desempregados. Pode ser que outra instituição financeira não contrate só com a CPA 10, caso eles sejam desligados. Mas, por enquanto, eles vão levando a vida, tudo bem? Então, a certificação, qualquer certificação, ela é uma blindagem para a sua carreira, especialmente quando você se deparar com um gestor que você já percebeu, ele está fazendo de tudo para te mandar embora. E eu conheço muita gente que está com a saúde comprometida, tá? Está com a saúde comprometida porque está tendo que lidar diariamente com um gestor, sabe? O pior dos piores em termos de gestão de pessoas. Só que aquela pessoa tem que falar amém para tudo. Por quê? Porque só tem a CPA 10, né? Fez faculdade em 1900 e bolinha, nunca mais fez uma pós-graduação, nunca fez um MBA. Tá? A empregabilidade de 0 a 10 está nível 2, tá? Enquanto devia estar nível 8, nível 9 no mínimo. E aí está pedindo, está pedindo. E aí tem que falar amém para tudo. Né? Tem que falar amém para tudo. Você sabe que você está um triz de ser mandado embora, sua saúde está comprometida todo dia que você chega. Aquela sexta-feira à tarde, meu Deus do céu, será que eu vou estar empregado na segunda? Tem muita gente hoje no banco que sai de férias, sem brincadeira. Eu conheço muitas pessoas que saem de férias, não sabem se vão voltar. Isso não é terrorismo, não, isso é realidade. Tem muita gente, você que está me assistindo agora, nesse momento, você sabe que tem muita gente que sai de férias, sai de licença maternidade e não sabe se vai voltar. Por quê? Porque começa a pensar, poxa vida, não estou qualificado, não estou preparado. Se amanhã eu não volto na agência que eu estava, por alguma razão, meu Deus do céu, Ave Maria, tomara que venha um gestor bonzinho que entenda que eu não me certifiquei porque eu tive vários problemas pessoais nesse meio do caminho. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, enfim. Agora, se vir outro que está com uma ordem lá de cima, que a agência de 30 pessoas não está se pagando, e ele precisa ter 25 pessoas no próximo mês, e ele tem que demitir 5, ele acabou de chegar na agência, ele vai ter que demitir 5 pessoas que ele não conhece.
ele vai olhar para os critérios mais fáceis, e a certificação hoje é um desses critérios. Então, pare de brincar com a sua carreira. A não ser que você já apertou aquela letra F no seu computador com bastante força, né? E você não está nem aí mais. Você está querendo ser mandado embora. Você está pedindo para ser mandado embora. Você já pediu para ser mandado embora, né? Então, tudo bem, você não precisa se qualificar. Agora, se você não está qualificado, você tem que se preocupar, sim. Se você volta para aquela agência quando você retornar de férias, quando você retornar de licença maternidade. Pode ser até que você volte para aquela mesma agência. No caso da licença maternidade, isso não é garantido. Pode ser que até que você volte para aquela agência, tá? Mas é possível que você volte e tenha outro gestor lá, que não está nem aí para o que você fez até hoje. Ele tem uma ordem para desligar 2 a 3 pessoas. E você pode ser uma delas. Por quê? Porque no momento que você precisava tirar a CPA 20, você falou assim, pô, vou sair de férias, eu não vou estudar, eu vou me divertir porque eu mereço. Quando eu retornar das férias, eu penso nessa CPA 20. Ou quando o banco realmente falar para mim que agora, sem a CPA 20, mês que vem você está na rua, aí eu vou me preocupar. Só que aí, quando você decide fazer uma certificação, quando você decide tirar a sua CPA 20 em um momento que a pressão bateu já na sua cabeça, a pressão já está insustentável, aí, meu amigo, se prepare, que você vai ter que administrar 2 coisas. Você vai ter que administrar a falta de tempo, que eu sei que você não tem tempo nem para se coçar hoje, muito menos para estudar. Você vai ter que administrar isso com a pressão psicológica e com equilíbrio emocional. E essa dobradinha, normalmente, é bastante desafiadora. Então, pare de brincar com a sua carreira e invista no seu conhecimento, invista na sua formação, porque ela é a única forma, é a única coisa que ninguém vai tirar de você, é esse conhecimento. As pessoas me perguntam, professor, como eu faço para tirar a minha CPA 20? Qual é o meu maior desafio? Eu vou falar para você, o teu maior desafio não é o módulo 1, não é o módulo 2, não é o módulo 3, nem o módulo 4, que é o gigantesco módulo da CPA 20. Chega o final do ano, mas não acaba o módulo 4. O maior desafio, tá, para você conseguir tirar a sua CPA 20, tá, chama-se AT, beleza? O que é AT? A administração do tempo. Hoje eu posso arriscar com tranquilidade, a cada 10 alunos que nós temos aqui no CPA na Veia, 9 têm esse problema, o problema do gerenciamento do tempo. Sabe por quê? Porque você, meu amigo bancário, que as pessoas acham que trabalha das 10 às 4, né? Você, principalmente se você for mulher, que tem que conciliar ainda a atividade profissional com todas as outras atividades e com todos os outros papéis que você desempenha no seu dia a dia, tá? A gestão e a administração do tempo é o maior desafio, tá? Mas eu sempre falo que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Se eu chegar para você hoje, sou o seu médico, e falar para você que se você não fizer atividade física diariamente pelos próximos 6 meses, você não dura 7 meses, não dura 3 meses, você vai arrumar tempo para fazer atividade física ou não vai? Lógico que você vai. Sabe por quê? Você vai ficar lembrando, você vai começar a lembrar dos seus porquês. Você vai lembrar o que vai acontecer com a sua família se você não estiver mais aqui. Vai lembrar o que vai acontecer com o teu filho se você não estiver mais aqui. Eu não posso nem pensar nisso, tá? Eu tenho um filho autista que ele, se Deus quiser, vai ter a sua independência com o decorrer do tempo, mas é possível que ele dependa de mim para o resto da vida. Então, eu preciso estar aqui por muito tempo e muito tempo. Eu não sei o que vai acontecer com o Eric, como vai ser o desenvolvimento dele. Vocês que me acompanham nas redes sociais, você acompanha um pouco dessa jornada com o Eriquinho. Então, eu pergunto para você, você vai esperar essa necessidade ser uma prioridade ou você vai fazer antes de ser uma prioridade? Porque tem 2 pontos aqui. Quando você decide se certificar em um momento que aquilo virou prioridade, você vai ter que administrar isso com a gestão do tempo. Agora, quando você decide tomar essa decisão
Ou melhor, quando você decide tomar essa decisão, foi bom, né? Quando você decide tirar essa certificação, no momento que ela ainda não é prioridade, é como se você fizesse atividade física de forma preventiva e não de forma corretiva, para resolver algum problema que você já tem. Mas você, quando você toma uma decisão de se qualificar preventivamente, a gestão do tempo fica mais tranquila. Vamos pensar em duas situações. Primeira situação, Igor, você tem que tirar a certificação CPA 20 até o mês que vem. Então, é dia 10 hoje, você tem que tirar até o dia 10 do mês que vem. Você tem 30 dias para estudar. Pronto. O que vai acontecer com o seu cérebro daqui para frente? Você vai pensar, 30 dias, se eu estudar 1 hora por dia, eu estudo 30 horas. Será que vai ser suficiente? Só que você já vai ter que marcar a prova agora. E aí o relógio começa a ir contra você. E aí a pressão vem, toda aquela ansiedade vem. E os meus alunos ansiosos, que eu brinco, que são os alunos que nasceram de 6 meses, esses vão sofrer mais ainda. Agora não, você tem ali a seguinte situação. Igor, você tem que tirar a certificação CPA 20, tá? Nos próximos 90 dias. Por quê? Porque estou com uma vaga, estou pensando em uma vaga ali que deve surgir aqui na agência daqui a algum tempo e você é um nome bastante cotado. Tem 90 dias para tirar essa certificação. Bom, só é perigoso para esse dos 90 se ele for brasileiro, daqueles brasileiros nato mesmo. Sabe aquele que vai deixar para estudar 15 dias antes? Mas pensa comigo, você fazer as coisas de forma planejada, né, não é muito mais saudável? Vamos pensar que você vai conseguir, você nesses 90 dias de estudo, vai precisar de disciplina, obviamente, mas você vai dedicar ali 5 horas por semana, né? E você pode pegar isso num sábado à tarde e ficar o sábado inteiro estudando. Não é muito saudável, mas você pode fazer isso? Pode. E aquele que precisa tirar a certificação em 30 dias, pode se dar ao luxo de ir num churrasco nesse período? Não, porque no dia que ele foi naquele churrasco, ele perdeu de estudar as 3 questões que faltaram para ele no dia da prova. Então, a minha pergunta para você, né? Você quer blindar a sua carreira, ficar preparado para qualquer eventualidade, qualquer adversidade que pode acontecer, e não adianta você falar, comigo não vai acontecer, porque pode ser que aconteça, e eu não estou falando para você ficar com medo, eu estou falando para você se prevenir, tudo bem? Para você se prevenir, para você se blindar. Você vai decidir ficar com a sua CPA 10 ali, né, na linha de tiro, na berlinda, correndo um risco de amanhã não aproveitar uma promoção que surgir para quem tem, para quem precisa de CPA 20, né, para quem tem a CPA 20 somente, e você tem a CPA 10, você não vai montar nesse cavalo, ou você vai ficar correndo realmente o risco de perder o emprego por não ter, no mínimo, a CPA 20. Eu não estou nem falando de CEA aqui, estou falando de uma certificação mínima, legal? Uma certificação mínima, que é a CPA 20. Vai preferir ficar correndo esse risco só com a CPA 10 ou vai tomar vergonha nessa cara realmente, vai pegar firme nos estudos e se não me escolher como seu professor, tá tudo certo de coração. Se eu não te agradei, se eu não fiz você entender isso e não mereço o seu voto de confiança, tá tudo certo, mas procure um professor para te guiar nesse caminho. Acontece muito também isso. As pessoas decidem, eu vou tirar a certificação, só que eu sou autodidata. Eu vou estudar sozinho e vou mandar bala. Por quê? Porque eu sei de um monte de gente que estudou só por simulado. Legal, meu amigo, você vai ser mais um profissional meia boca, como muitos que tem nesse mercado. Sabe o que acontece com esse profissional depois? Ele está num cargo de CPA 20, mas ele vai começar a perder tanto dinheiro do banco, né? Por quê? Porque ele só oferece CDB para os clientes, ele não consegue oferecer nada diferente porque ele não conhece, ele estudou só por simulado, passou na prova, conseguiu pela sorte, mas ele não está com a carreira e com a sua atividade devidamente blindada. Por quê? Porque ele só oferece CDB para os clientes. E a hora que a sua carteira começar a cair
e você não conseguir trazer clientes novos, porque você não tem conhecimento para isso, se prepara para começar a mandar currículo. Mas não vai adiantar muito, né? Porque quando chegar numa entrevista e o questionamento daquela pessoa que estiver te entrevistando esbarrar pelos temas da CPA 20, você não vai conseguir responder, não é mesmo? Por quê? Porque você fez a prova e passou só por simulados. Então, a decisão cabe a você. Eu tenho plena consciência que a CPA 10 não é suficiente, mas eu vou levando até a hora que der. Beleza, você decidiu correr esse risco. Não, eu quero ser o protagonista da minha história. Eu não vou ficar à mercê de um novo gerente que entre aqui na agência, não vá com a minha cara e tenha esse motivo para me mandar embora. Esse motivo eu não vou dar. Ele vai ter que arrumar outros. Mas não ter a certificação não vai ser um motivo para você mandar embora. Você precisa contratar um médico para fazer um tratamento, para tratar de algum tema ali importante para a sua saúde, para a saúde da sua família. Você levou seu filho no médico, tá? E o seu filho está com muitas dores de cabeça, está com várias dores de cabeça, já faz muito tempo, ninguém descobre. Qual médico que você procura? Você procura o clínico geral ou você vai procurar um especialista que estudou tudo sobre neurologia infantil e realmente está muito preparado para te dar um diagnóstico assertivo? Bom, eu não sei você, mas eu como cliente sou assim. Se eu vou buscar algum atendimento, se eu vou buscar algo para comprar, eu quero comprar de um especialista. Vou perguntar uma coisa para você, se eu chegar hoje lá no banco para ser atendido por você e quero montar uma baita de uma carteira de investimento com todos os temas que transitam ali pela certificação CPA 20, você está preparado para me atender? Você está preparado para me oferecer o melhor fundo de investimento e me explicar sobre ele? Você está preparado para me falar sobre um fundo de índice? Você está preparado para me falar sobre um fundo imobiliário que nem a agência que comercializa? Mas você estudou, você sabe o que é um fundo imobiliário e você consegue me passar todos os fundamentos. Se eu falar em previdência privada, você consegue de verdade falar para mim a diferença entre um PGBL e um VGBL? E se eu te questionar sobre o mercado de opções? Se é melhor, num momento de alta possível do dólar ou de queda do dólar, eu comprar uma opção de compra, uma opção de venda, ou me arriscar no mercado futuro, no mercado a termo? Você está de verdade preparado para falar comigo sobre isso? Se eu decidir investir em empresas que estão emitindo debêntures, você sabe me falar a respeito dessas debêntures? Você sabe me traduzir o que é uma debênture, para que ela serve, quais os riscos que eu vou ter? Você está de verdade preparado para me dar esse atendimento? Se você não está preparado e não conseguiu e gaguejou em tudo que eu te perguntei, a CPA 20 vai te ajudar de verdade a resolver esse problema. Por quê? Porque eu não quero passar com o generalista. Se eu sei que o meu problema é dor de cabeça, dores de cabeça frequentes, constantes, eu não vou ser atendido por um gastro, tá certo? Eu não vou ser atendido por um cardiologista, que podem até me prestar uma consultoria, mas não vão me passar o argumento que eu preciso realmente para dormir tranquilo. Não vão pedir o exame exato que eu preciso para realmente dormir tranquilo. Então, pergunto, como cliente, você poderia ser atendido por você mesmo? Então, essa é uma reflexão importante para você fazer, tá? Toda vez que você adiar a sua CPA 20 por alguma razão, lembre-se disso. Você está preparado de verdade para atender aquele cliente que precisa de um especialista ou você vai ser um somebody love e vai falar tudo mais ou menos, olha, eu acho que esse fundo aqui é legal. Por quê? Porque você está olhando para a meta que você tem que atingir e não para a necessidade do cliente. Então, está cheio de bancário assim hoje no mercado. Bancários que não são especialistas, são muito generalistas, e quando você chega para falar de investimento, você não convence, você não passa a segurança que eu preciso para colocar a minha grana contigo. E aí eu vou para onde? Vou para o teu concorrente.